Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Irmãos, hoje eu vou contar um novo testemunho que aconteceu na minha vida. Os testemunhos, irmãos, são para edificar a nossa vida e também glorificar ao nosso Deus Pai. Irmãos, às vezes nós passamos por situações, testemunhos que Deus nos livra, nos abençoa, e muitas vezes nós não contamos as maravilhas que o Senhor faz em nossa vida. E a palavra do Senhor diz que nós devemos contar as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor faz em nossa vida. Porque todos nós passamos por dificuldades, os mesmos sofrimentos. Quando nós contamos os nossos testemunhos, nós fortalecemos a nossa fé. Porque sabemos, assim como Deus fez na minha vida, Ele fará na sua também. E hoje o testemunho é sobre perdão. Irmãos, eu fui adotada aos 4 anos de idade pelos meus pais. O meu pai biológico havia tirado a vida da minha mãe com um tiro no peito. Então, quando eu fui para a casa dos meus pais, fui criada como filha única, eles não tiveram filhos. Então eu fui crescendo, irmãos, com muito ódio, raiva no meu coração. Eu dizia para minha mãe que eu queria crescer e colocar ele atrás das grades. Era o que eu dizia, mas eu era apenas uma criança e até uma adolescente revoltada. Então eu fui crescendo, irmãos, com esse sentimento ruim no meu coração. Mas eu também tinha a preocupação de encontrar ele na rua e dizer que era meu pai. Eu não sabia quem ele era, porque havia sido adotada aos 4 anos. Após eu casar, nós tivemos filhos depois de 4 anos de casada. E a nossa primeira filhinha, ela veio especial. Ela não sentou, não andou, não falou, ela não rolou. E nós mulheres, nós sabemos, quando nós geramos os nossos filhos no nosso ventre, tudo que nós sentimos, nós também passamos para a criança. Irmãos, quando minha filha nasceu, eu passei muito tempo no hospital, cuidando da saúde dela. Ela tinha uma doença rara, mas o hospital não conseguiu descobrir a doença. Quando ela estava com quase 1 ano, eu estava fazendo fisioterapia com ela no hospital. Ela estava fazendo fisioterapia com uma profissional e eu sentei num banco de uma praça, aguardando. Irmãos, eu tirei da minha bolsa uma pequena Bíblia. E quando eu abri a palavra de Deus, naquele dia o Senhor Jesus me tocou com este versículo. Quero ler para vocês. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Irmãos, Jesus me tocou profundamente naquele dia. Então, psicologicamente, eu me preparei o meu coração, porque naquele dia eu havia decidido perdoar este meu pai e buscá-lo, saber onde ele morava, para ir pedir perdão para ele, porque eu queria ter paz no meu coração. Então eu conversei com meu esposo, conversei com meu irmão também, e fomos ao encontro dele. Eu pude abrir o meu coração para ele e dizer para ele que eu estava ali para perdoá-lo, porque eu vivia a minha vida sendo juiz dele. A minha mente, o meu coração condenava ele. Eu me coloquei no lugar de juiz dele. Mas aquele dia, naquele banco daquela pracinha, Jesus estava pedindo para que eu perdoasse aquele a quem eu odiava. E eu odiava esse meu pai biológico, porque eu estava em trevas. Então nós fomos até ele, levei a minha filhinha, como eu disse para vocês, rolava, não andava, não sentava. E naquele dia eu havia deixado ela no meio de nós. Então ele sugeriu para colocar ela na cama deles, descansar o corpinho. E irmãos, quando eu coloquei ela na cama deles, sabe o que aconteceu? Uma asa de anjo abriu desta forma na parede do quarto deles. E naquele momento ela ficou rolando de um lado e para o outro. Ela gargalhava e rolava de um lado e para o outro. E eu disse para eles, ela nunca fez isso, mas naquele dia eu entendi que ela tinha sentido que eu e nossa família ali havia sido liberto, porque Jesus Cristo estava ali, libertando tanto eu quanto todos nós daquele sentimento ruim. Ela sentiu a libertação e eu também, e houve paz.
Irmãos, após isso ele viveu mais 5 anos e hoje ele descansa no Senhor. A minha filha também descansa no Senhor. Ela viveu 3 anos e 10 meses. Mas eu digo assim, hoje, irmãos, eu conheço um pouco mais a Jesus porque estou caminhando na fé e conhecendo da vontade do Senhor, lendo sua palavra. E naquele dia Jesus Cristo me encontrou naquele banquinho e tudo que ele queria era trazer libertação para mim, que eu estava presa, cativa ao ódio, à raiva. E quando nós estamos assim, Jesus diz em sua palavra, se você não perdoa o seu próximo, eu também não posso te perdoar. Porque Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Mas se nós estivermos presos ao ódio e à raiva, nem as nossas orações são ouvidas. Então, se o Senhor falou com você ao seu coração e você trouxe alguém na sua mente, perdoa, libera o perdão e que haja paz do Senhor no seu coração. Porque o Senhor me ensinou que seja o que for que essa pessoa fazer, eu não sou juíza dela. Nós aprendemos que todos nós plantamos e vamos colher. Mas o Senhor diz que se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, nós obtemos graça e favor de Deus e misericórdia, e Ele nos perdoa, mas também nos diz, não peques mais, não faça mais isso. Mas, irmãos, a consequência do pecado, todos nós vamos colher, mas o Senhor nos perdoa. Então, se o Senhor nos perdoa, porque Ele veio para nos perdoar, o mesmo perdão de Cristo que está sobre nós, Ele diz, perdoa o seu próximo, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que nós recebamos o favor de Deus, para que nós não fiquemos presos e cativos na mão do inimigo, porque o inimigo, o maligno, ele se alimenta do ódio, da raiva e da ira, e toda a nossa vida fica travada, ela não anda, ela não desenvolve, ela não vai para frente. Se o Senhor falou com você, que você possa hoje decidir no seu coração perdoar. Você vai dizer, você não sabe o que eu passei, é tão difícil perdoar aquela pessoa. Eu compreendo, mas nós não conseguimos sozinho. Naquele dia, Jesus tocou meu coração. Então peça para que o Senhor toque o seu coração e que você libere perdão para quem for. Às vezes você vai dizer, eu libero perdão, mas é perdão não dos lábios, é de todo o seu coração. Eu libero perdão, mas não preciso conviver. Nem sempre. Às vezes dentro de casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, nós liberamos o perdão e convivemos. Amém? E nos fortalecemos em Cristo. Então que o Senhor possa falar no seu coração no dia de hoje. Nós não conseguimos sozinhos. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então, neste momento, que você seja tocado, abençoado pelo Espírito Santo de Deus, que toca o seu coração agora e traga muito amor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.